E aí, beleza? Na aula de hoje vamos concluir o assunto de campo elétrico. E para isso a gente vai abordar o campo elétrico uniforme. Então, para a gente começar a entender o que é isso, vamos lá para o quadro que eu vou explicar para você. E aí, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre o campo elétrico uniforme, mas antes de entrar no conceito do campo elétrico uniforme em si, é importante eu apresentar algumas novas definições para vocês, para a gente conseguir compreender o conceito do campo elétrico. O primeiro que a gente vai entender é o equilíbrio eletrostático. O que é o equilíbrio eletrostático? Equilíbrio eletrostático é o estado em que as cargas ficam na superfície de um corpo eletrizado. Agora a gente pode partir também para entender o que é densidade de carga. A densidade de carga é uma grandeza que mostra o quanto de carga a gente vai ter por unidade de área. Agora nós podemos passar para algumas características do campo elétrico em um condutor eletrizado. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que o campo elétrico interno é zero, ou seja, as cargas estão aqui na superfície, mas aqui dentro não existe nenhum campo elétrico. Outra coisa importante falar é que o campo elétrico vai ter direção perpendicular à superfície e o sentido vai depender da carga. Nesse caso, como esse condutor tem várias cargas negativas, o campo elétrico vai ser de aproximação, mas sempre perpendicular à superfície. A próxima característica importante é que o campo elétrico da superfície vai ser metade do campo elétrico imediatamente próximo. Ou seja, no caso aqui da superfície, o campo elétrico vai ser metade do campo elétrico quando ele está imediatamente próximo à superfície, mas não na superfície em si. Agora nós podemos definir o que é campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme parte do princípio que nós temos uma chapa infinita com infinitas cargas. E o que isso implica? Isso implica que o campo elétrico com relação a essa chapa vai ser sempre o mesmo em modo sentido de direção, ou seja, o campo elétrico vai ser o mesmo independente do ponto da chapa. Mas o que acontece é o seguinte, esse é o campo elétrico idealizado. O que acontece, na verdade, uma vez que a gente não pode ter essa chapa infinita, é que a gente vai colocar duas chapas com cargas opostas. Então, no caso, a gente vai ter uma chapa com carga positiva e outra chapa com carga negativa. E outra chapa com carga negativa. Então, esse vai ser o campo elétrico uniforme que temos na vida real. Lembrando que o campo elétrico uniforme vai acontecer só entre o limite dessas duas chapas. Agora, podemos partir para o cálculo do módulo do campo elétrico. O módulo do campo elétrico uniforme ideal, que era aquele da chapa infinita com a mesma quantidade de carga, vai ser a densidade de carga sobre 2 vezes o epsilon, a permissividade do vácuo. Podemos usar a noção que tínhamos de campo elétrico resultante para achar o campo elétrico na vida real. Porque o que acontece? O campo elétrico ideal, a gente ia ter um aqui e um aqui. Somando os dois, a gente vai ter a mesma coisa, só que a gente vai ter 2 vezes a densidade aqui em cima. O 2 corta com 2, vamos ter que o campo elétrico real vai ser igual ao módulo da densidade de carga dividido pela permissividade do vácuo. Então, na aula de hoje, a gente conseguiu entender vários conceitos novos e entender o que é o campo elétrico uniforme. Na próxima aula, a gente vai resolver alguns exercícios e quero ver você lá. Até mais!